Olá, meus irmãos, que prazer poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus, compartilhando desse tempo de aprendizado, de crescimento que nós vamos ter nesse curso de vida cristã inabalável, nesse curso de imersão, de batismo, de vida com Deus. E eu gostaria hoje de compartilhar com você justamente sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Eu creio que você vai aprender muito. Então, se você tem alguma coisa para você anotar aí, algum caderno, alguma apostila, alguma coisa, por favor, concentre o máximo de atenção, porque com certeza você vai crescer muito em Deus com aquilo que nós vamos estar passando hoje, estar ensinando hoje. E nós vamos falar hoje justamente nessa primeira lição, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a Bíblia, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre os princípios básicos para eu crescer na palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a regra de fé principal, ela é a nossa regra de fé, ele é o nosso manual e tudo que nós fazemos é a partir da palavra de Deus, é dentro da palavra de Deus. Por isso fique atento, eu tenho certeza que você vai crescer muito com aquilo que nós vamos falar. A primeira coisa que nós vamos entender sobre a Bíblia é que a palavra de Deus, a Bíblia fechada, a Bíblia sem encostada, ela é apenas um livro. Ela não tem diferença nenhuma de qualquer outro livro didático ou histórico. Por quê? Porque, na verdade, a palavra de Deus, quando ela é lida e inspirada pelo Espírito Santo, revelada pelo Espírito Santo, aí sim ela é poderosa. Ela é poderosa porque a Bíblia diz que a letra é morta, mas o Espírito vivifica a letra. Meu irmão, a palavra de Deus, quando vivificada pelo Espírito, revelada pelo Espírito, você não tem noção do poder, da grandeza que ela tem sobre a nossa vida e da transformação que ela pode causar. Então preste atenção, a Bíblia fechada, numa estante, ela é como um livro qualquer, mas quando ela é lida, quando ela é aberta pela revelação do Espírito, é a própria boca de Deus falando conosco. Então eu quero trazer aqui algumas coisas interessantes a respeito de como nós podemos caminhar pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. E eu gostaria que você ficasse bem atento para você aprender aquilo que nós temos para passar. Primeira coisa que você precisa entender, o que eu preciso então, pastor, saber sobre a Bíblia para eu ganhar conhecimento na palavra de Deus? O que eu preciso saber para eu crescer na palavra de Deus? A primeira coisa é que a Bíblia é a palavra de Deus. Entenda, número 1, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. Não tem como negar isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente encontra um monte de gente falando, mas a Bíblia é um livro histórico, a Bíblia é um livro... Realmente, a Bíblia tem várias histórias, a Bíblia realmente é um livro histórico, mas é inegável que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? E eu quero ler com você então um texto das Escrituras que fala justamente sobre isso, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Então entenda, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós precisamos entender isso. Essa mesma palavra é inspirada, tá? Inspirada por Deus. Ok? É inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Bom, o que eu preciso saber mais? Eu preciso saber que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Nós precisamos entender que a palavra, quando nós a lemos, nós estamos lendo algo que está contemporâneo. O que é algo vivo? Algo vivo é algo que se mexe. Algo vivo é algo que está no seu tempo. Tudo que é uma coisa como esses objetos, esse computador, essa estante aqui, esse quadro, tudo isso aqui são objetos, são coisas. Então, isso não tem nenhuma diferença, é tudo morto. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E o que é algo vivo? É algo que se move, é algo que se mexe, é algo que está presente. Então, a partir disso, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra é viva,
nós também então precisamos entender que nós devemos meditar na palavra. Nós precisamos então meditar na palavra. Não basta apenas conhecer, e há uma grande diferença. Meditar na palavra é entrar para dentro da Bíblia. Então, se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu sei que ela é inspirada por Deus, a palavra é viva, então eu preciso agora meditar. O que é meditar? É entrar para dentro. Não é apenas ler, não é apenas querer saber, não, mas é entrar dentro da palavra. Josué 1:8 fala que nós devemos meditar na palavra de Deus. E, por último, daquilo que eu preciso saber sobre a Bíblia, é que então, se a Bíblia é a palavra, se ela é inspirada por Deus, ela é viva e eu preciso meditar nela, então eu também não preciso apenas meditar, mas eu preciso obedecer o que ela fala. Não faz sentido eu saber que ela é a palavra de Deus, que ela é viva, que eu preciso meditar nela e automaticamente também não obedecer. Muitas pessoas, elas conhecem a Bíblia, muitas pessoas sabem textos da Bíblia. Talvez você já viu gente que cita inúmeros versículos, conhece um monte de coisa, sabe tudo sobre a Bíblia, porém não obedecem. E qual é a diferença, meu irmão, de alguém que é transformado e de alguém que não muda a partir da Bíblia? Gente, mas eu conheço fulano conhece tanta Bíblia e a vida dele não muda. Por quê? Porque há uma grande diferença entre você conhecer e você obedecer. Então, eu preciso, então, sabendo de que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso obedecer. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Obedecer. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Agora nós vamos passar para uma outra perspectiva da palavra de Deus. Agora que eu já sei o que é a Bíblia, como é a Bíblia, o que eu preciso saber sobre a Bíblia, nós vamos passar para a perspectiva que dentro disso, então, como que eu me aproximo da Bíblia? Você já se fez essa pergunta? Pastor, então tá bom. Já que eu já sei tudo isso sobre a Bíblia, é a palavra de Deus, a palavra viva, preciso meditar nela, preciso obedecer nela. Então, agora, me fala, como que eu posso me aproximar dessa palavra? Primeira coisa, com a atitude correta. Eu vou virar aqui para a gente ir caminhando na nossa aula. Sabendo disso, eu preciso ter então, o quê? Atitude correta. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou escrevendo aqui, mas enfim, é só para você gravar. Atitude correta. Eu devo ir com a perspectiva, com a expectativa, esperando o quê? Receber um conselho realmente de Deus, uma palavra de Deus, uma exortação de Deus, né? Então, eu devo me achegar à palavra de Deus sabendo que eu vou receber uma direção de Deus. A Bíblia é a própria revelação, a Bíblia é a profecia, né, que nos foi dada. A Bíblia é a nossa grande regra de fé. Então, eu preciso ter uma atitude correta diante da palavra de Deus. Não adianta eu me chegar diante da Bíblia apenas, deixa eu estudar aqui, deixa eu saber. Não, é importante você saber, mas esse saber deve ter uma atitude correta. Qual que é a atitude correta? A atitude de realmente se dar, se entregar para a obediência da palavra. Outra coisa que eu preciso, essa atitude correta deve me levar a um nível que nós acabamos de falar, obediência. Meu irmão, não adianta. Se não tiver isso aqui, é claro que não vai servir simplesmente por um mero conhecimento intelectual, teológico. É necessário ter obediência à palavra de Deus. Então, a ideia aqui não é receber informação, não é receber, né, apenas conteúdo, mas é o quê? É que a palavra de Deus, com a atitude correta, gera em mim o quê? Influência, que é a obediência. A partir disso, eu preciso então, para ter a atitude correta, o nível de obediência, é imprescindível eu viver tudo isso aqui sem ter o quê? Um coração ensinável. Quem não tem um coração ensinável realmente não vai conseguir caminhar na palavra de Deus. Por quê? Tudo nessa vida que eu não estou disposto a aprender, como você está aqui me ouvindo agora, como você está aqui vendo essa aula, tudo o que eu não tenho um coração disposto, aberto para aprender, não vai adiantar de nada, vai ser só um tempo que vai passar e nada vai mudar. Então entenda uma coisa,
sem a autossuficiência, com a autossuficiência, com o mérito de querer saber só por si mesmo, e não com o coração ensinável, aberto a aprender, dificilmente você vai conseguir chegar no nível de revelação da palavra de Deus. Bom, sabendo disso, o que eu preciso então saber mais sobre a palavra de Deus? Dentro disso aí, irmãos, eu queria só destacar aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas na palavra, naquilo que os homens falaram, mas impelidos pelo Espírito, que foi o que a gente acabou de ver aqui, quando a gente fala que ela é inspirada por Deus, né? Outra coisa, outro versículo que eu quero deixar com vocês é Josué capítulo 1, versículo 8, que a Bíblia diz: não deixem de falar as palavras desse livro, de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ou seja, meditar. E aí eu quero deixar um último versículo a partir daquilo que nós precisamos saber sobre a Bíblia, que é em Tiago 1, 25. A Bíblia diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz. Obediência, né? E aí dentro dessa perspectiva então, que a gente viu sobre a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa ter algumas coisas, que é atitude correta, obediência e coração ensinável. Bom, pastor, como assim? Como que eu posso ter uma atitude correta? Lucas capítulo 24, versículo 45 diz o seguinte: então lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Quando que eu tenho atitude correta, obediência e coração ensinável? Quando eu peço a Deus que me abra os olhos. É impossível você praticar isso aqui sem ter realmente os seus olhos abertos por Deus. Orar mesmo, sabe? Quando você for ler a sua Bíblia, pega ela e ora, fala: Deus, abre os olhos do meu coração. Eu quero entender a sua palavra. Eu quero estar diante do Senhor corretamente. Não estou falando de ser uma pessoa que não tem pecado. Isso é, sabe, somente realmente Jesus foi justo e santo. Mas o que eu quero dizer aqui é uma atitude correta de desejo, de querer. E aqui, obediência. Deus, eu quero obedecer a sua palavra. Por favor, me dê um coração ensinável. Eu quero aprender tudo que a sua palavra fala. Realmente abrir o seu coração diante de Deus, né? Então, é assim que eu me aproximo da palavra de Deus. Terceira curiosidade a respeito da Bíblia e que eu quero passar para vocês aqui hoje é que, além disso, a palavra então de Deus, ela nos capacita. Olha só, quando eu sei o que eu preciso saber sobre ela, depois como eu me porto diante dela, a partir disso eu entendo então que nessa perspectiva a palavra de Deus então ela me capacita. Me capacita para quê? Para vencer o pecado. É uma das capacitações da palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 119, versículo de número 11. Guardei o coração, a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, quando eu creio na palavra de Deus, eu estou guardando ela no meu coração, eu realmente vivo uma vida longe do pecado. Sabe, existe uma frase que diz o seguinte: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Por quê? Porque eles não andam juntos, eles não têm como estar juntos, aliançados. Porque a palavra de Deus nos afasta de toda prática de pecado. Então, a palavra de Deus, ela nos capacita. A palavra nos capacita. Se você estiver anotando, anota isso aí. A palavra nos capacita. Quando eu entendo isso, então, eu vejo que ela me capacita para vencer o pecado. Para que mais? Para ter poder na oração. Jesus, quando ele estava na tentação ali no deserto, tentado pelo diabo, o diabo o tempo todo usava a palavra de Deus. Até porque, irmãos, entenda uma coisa, aprenda isso, se você puder anotar isso, é bem interessante. O diabo, ele nunca vai tentar vencer você com uma mentira.
Muitas vezes a gente fala, o diabo é o pai da mentira, e realmente o diabo é o pai da mentira, mas o diabo não vai tentar vencer você a partir de uma mentira, porque muitas vezes nós sabemos as mentiras do diabo, mas entenda, a maior forma do diabo tentar vencer a nossa vida é a partir de uma verdade distorcida, que na verdade é uma mentira, mas ele vem sempre com a verdade toda encarapuçada, para quê? Distorcida, para tentar nos vencer. Então, o que a palavra causa em mim? Ela causa, de fato, a gente vence o pecado e a gente tem poder na oração. Né? Jesus usou a palavra na oração contra o diabo na tentação do deserto. Outra coisa, ela nos faz vencer as nossas lutas espirituais, né? A partir do conhecimento da palavra. Ela traz paz na aflição, porque como eu sei da palavra, eu tenho fé no meio da aflição. Quando eu conheço a palavra, eu sei as promessas de Deus, eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Né? Outra coisa, ela me faz ter senso de direção na tomada de decisão que eu tenho na minha vida. Toda tomada de decisão que eu vou ter, ela o quê? Ela me dá senso de direção. Uma outra coisa, ela me dá segurança da minha salvação. Uma vez que eu conheço a palavra, eu tenho segurança em quem está me salvando. E aí, enfim, eu sou bem sucedido quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Quarto, a palavra de Deus é uma arma poderosa. A palavra é uma arma. A gente costuma falar que ela é uma espada. A Bíblia chama, né, a palavra de espada. Então, a palavra é uma arma poderosa. A palavra de Deus, sem sombra de dúvida, é uma arma espiritual, né, contra aquilo que está no mundo espiritual, na esfera espiritual. Então, pelas Escrituras, nós temos o quê? Que agir contra o inimigo através da palavra. A Bíblia é uma espada, a Bíblia é uma arma, a Bíblia é poderosa. Amém? E por último, às vezes a gente se pergunta muito, então, dentro de toda essa esfera, pastor, qual então a diferença? A gente sabe que a maior religião, né, a religião que mais diverge dentro da nação brasileira e que há um grande paralelo é a religião católica, né? E aí há uma grande pergunta, sempre há essa pergunta, pastor, qual que é a diferença então da Bíblia protestante e da Bíblia católica? Bom, a diferença da Bíblia, dessas duas Bíblias, é que, na verdade, quando a gente fala sobre a Bíblia católica, ela tem alguns livros apócrifos. O que é apócrifos? Deixa eu anotar aqui para você. São livros que eles não foram autenticados como realmente sagrados dentro do concílio. Né? Quando a gente olha para os livros apócrifos, eles foram escritos, né, principalmente entre o período do Velho Testamento e do Novo Testamento. E aí, vou falar alguns aqui para vocês, como, por exemplo, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, né, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e algumas adições aí né, também nos livros de Esther e de Daniel. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o quê? Que a nação de Israel, ela tratou esses livros apócrifos com respeito, com veracidade, no sentido de que realmente é autêntico, mas que não são sagrados, que não são considerados realmente inspirados por Deus para estarem realmente dentro do cânon da Bíblia, da palavra de Deus. Então, por isso são chamados de livros apócrifos. Uma vez que não é considerado sagrado, que não está realmente ali inspirado por Deus, meu amigo, pode ser lindo, maravilhoso, não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. E é por isso que há uma grande diferença, é por isso que há essa diferença de alguns livros da Bíblia católica para a Bíblia protestante. O Novo Testamento ele repete partes do Velho Testamento centenas de vezes, mas em nenhum lugar repete ou faz referência a qualquer um dos livros apócrifos. Então, além disso, há muitos erros também comprovados e contradições nos livros apócrifos. Então, por que usar de algo que não é inspirado por Deus e que se contradiz? A Bíblia, se você pegar a palavra de Deus, de Gênesis
a Apocalipse, a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela não entra em choque. Por que ela não entra em choque? Porque ela realmente foi inspirada por Deus. Realmente ela é a palavra de Deus. Ela não se contradiz hora nenhuma. Então, o que eu quero falar para vocês é que tomem cuidado, não se apegue a esses ensinamentos desses livros apócrifos. Pelo contrário, aparta-se disso, né? E se agarre realmente à palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, né? que é os ensinamentos da palavra de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, quando você se aliança, quando você se apega com a palavra de Deus e você entra para dentro dela, e você deixa a Bíblia também entrar dentro de você, meu irmão, é uma grande transformação. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes nós temos o comportamento, o costume de pegar textos da Bíblia, né, frases bonitas da Bíblia, e destacá-las e colocá-las em evidência. Mas se você quer realmente ter uma transformação da palavra de Deus na sua vida, pare de ficar só destacando textos bonitos e comece a deixar a Bíblia pegar aquilo que é feio em você. Pare de tirar o que é bonito da Bíblia e deixa a Bíblia tirar o que é feio de você, para que ela te transforme. É bem interessante esse paradoxo, mas é real, é verdade. Quando eu deixo a Bíblia tirar o que é feio de dentro de mim, o que está errado em mim, me transformar, ela vai ter mais efeito e com certeza transformação do que eu pegar o que é bonito dela e ficar destacando. Enfim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Vá para dentro da Bíblia, medite na palavra de Deus e com certeza sua vida vai ser transformada. Eu espero ter contribuído com você nessa aula e que você possa aprender mais ainda na próxima aula. Deus te abençoe.